Bom, turma, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre pós-venda, voltado mais para o ramo de óptica. Vou mostrar para vocês aqui alguns dos erros que eu cometi bastante e que atrasou o meu crescimento, e depois as estratégias que a gente colocou. No final, eu vou colocar alguns exemplos práticos que você já vai conseguir implementar amanhã na sua ótica, tá? Esses exemplos aqui são muito bons, são exemplos que eu já utilizo e continuo utilizando e também passo para os meus alunos da minha mentoria. Então, todos os meus alunos da mentoria, eles recebem não só as aulas em si, como as estratégias. Aqui eu vou dar uma palhinha para vocês, que eu sei que já vai dar para conseguir executar de fato, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que muitas pessoas têm o medo de fazer o pós-venda. Porque teve alguns alunos até que colocaram que é por conta que quando faz a pergunta, parece que é quando pergunta que dá o problema. E no meu início foi assim também, até porque eu comecei com apenas R$ 200, então eu não tinha muito entendimento, principalmente de multifocal. E aí o que aconteceu? Depois que eu passei por tudo isso, que eu entendi, que eu fui estudar mais a fundo, eu compreendi sobre o pós-venda, eu resolvi meter a cara e fazer dar certo isso. E claro que tem passos e estratégias para a gente conseguir usar esse pós-venda de forma efetiva e que até os depoimentos a gente consiga pegar depoimentos melhores. Tem alguém aqui que às vezes pede um depoimento, mas as respostas vêm xoxa, não vem legal assim para postar? É porque tem um período, e eu vou falar com vocês no final dessa aula também, tem um período para a gente fazer um pedido de pós-venda para ele ser assim, sabe, bem encantador. E eu vou mostrar para vocês uns exemplos práticos, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender que, principalmente nos dias de hoje, com o investimento em anúncios patrocinados e tudo mais, a venda, a gente só vai tirar lucro quando a pessoa retornar a comprar com a gente, ou quando ela fizer a indicação. Porque hoje, até a pessoa chegar na nossa loja, a gente paga um custo. Seja os custos de blogueira, seja os custos de quem faz outdoor, de quem aluga carro de som, ou de quem já faz os anúncios mesmo. E aí, então, essa pessoa, ela já. E fora, quando ela faz a compra, às vezes está em alguma campanha específica, alguma promoção específica, que aí, dependendo se a ótica ainda não trabalhou o markup ali do que está entregando, ela acaba perdendo muito e já gastou para trazer aquele cliente até a loja. O que acontece? A gente tira um lucro menor. Então, o nosso lucro, de fato, ele vai vir na pós-venda. E quando a gente entende que a próxima compra começa no pós-venda, tudo muda. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei ali com R$ 200, eu tinha cerca de 19 anos. Então acontece que eu atraía, e como eu que aparecia, eu atraía muito público jovem, visão simples. E era um público que não tinha muito dinheiro. Então eu fazia as minhas vendas ali de 250, R$ 300 no máximo, sabe? Mas pra mim, nossa, era muito dinheiro. Até porque eu não tinha CNPJ, ainda não tinha nada. Eu comecei realmente sem saber de nada. Só querendo vender alguns óculos de sol, foi para armação e foi para lente. Só que no próximo ano, essa pessoa que comprou o 250 e que amou o atendimento, ela trouxe a mãe. Aí depois, no próximo ano, eu fui percebendo isso, que aquela minha cliente trouxe a mãe e agora a mãe trouxe a família. Entende? É uma escalinha, é uma escadazinha que vai vindo. E como que a gente consegue fazer todo esse sistema? Fazendo com que as pessoas não esqueçam da gente. Então, o meu pai ele sempre falou pra mim, minha filha, antes de saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer. Até em relacionamento também, em história de vida, o sucesso que você quer atingir. Porque você fala assim, ah, eu quero ser rico. Existem várias formas de você ficar rico. Inclusive, existem várias formas de você ficar rico onde você vai trabalhar muito, incansavelmente. Você não vai ter o tempo livre. E aí, pra mim, quando eu coloco assim, eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de comprometer o meu tempo. Isso facilita até, chegam muitas pessoas trazendo ideias de empresas e tudo mais pra mim, e eu analiso e penso, cara, se eu me meter nessa empresa, quanto tempo vai demorar pra eu voltar a ter tempo livre? Aí eu fico assim. Inclusive, eu tô aqui em Florianópolis já tem um ano e a minha mãe tá doida pra vir pra cá pra abrir uma loja aqui. E eu falo, mãe, se eu abrir uma loja aqui sozinha, eu vou ter que demandar muito tempo, porque eu vou ter que construir a equipe do zero, eu vou ter que fazer isso, isso vai tirar toda a minha liberdade. Deixa eu curtir um pouquinho a minha liberdade, depois eu penso nisso. Então, porque eu já estou habituada a isso, principalmente porque eu já tenho uma mentoria. Então, a mentoria já é a minha segunda empresa que demanda o tempo também.
Daí eu trouxe aqui os 5 motivos para vocês se atentarem e se é algo que vocês risquem aí da lista de vocês, que provavelmente pode estar acontecendo, tá? Então vamos lá, eu vou falar de cada um, tá? Medo de perguntar da adaptação, falar só quando a receita vence, ele nem lembra que comprou de você. Falta de experiência com encantamento e sem sugestão personalizada de retorno. Vamos explicar cada um. O medo de perguntar da adaptação, já falei com vocês, né? Então a gente fica com aquele receio, parece que só quando a gente pergunta dá problema. Só que essa medo de adaptação, se a gente não tem problema, a gente não tem como melhorar. Inclusive, tem alguns alunos que fizeram a pré-inscrição da mentoria e que eu já fui dando uma olhada nos Instagrams. E aí, uma das coisas que eu fico bem empolgada é quando eu vejo que o Instagram da empresa, ele ainda tá muito simplesão. Ainda não tem nada de estratégia. Por que que eu fico empolgada? Porque é mais fácil a gente obter resultado quando a gente tem muitos probleminhas ali que ainda não foi aplicado nenhuma estratégia. Então fica fácil da gente implementar e de ver resultado. Diferente de quando já entra uma pessoa que já está super estruturada e aí tá com um problema e a gente demora um tempo para saber qual é o problema. Porque como ela já está muito estruturada, já sente assim que, nossa, tá perfeito, a gente demora ali um tempinho para encontrar o problema, mas também quando encontra, aí é show de bola. Então, se você hoje sente que você, ai, tá muito atrasado, isso é bom para quando você decide estudar e decide implementar, porque você vai chegar ao teu objetivo, ao seu resultado mais rápido. E isso é bem interessante, tá? Então, se você hoje tem medo de perguntar isso, da falta de adaptação, você tem receio do que vai trazer. Só que, se você não souber o que que tá dando de errado, você não vai conseguir melhorar. E aí, se você não melhora, você não tem crescimento. Então, entender, vencer esse medo vai ser muito crucial para que os erros parem de acontecer. Porque se você tem esse medo, essa pessoa que comprou com você, ela não volta mais. E ela não indica ninguém. Então, foi um cliente que saiu muito caro. Daí, se você começa a investigar, caramba, deu problema de adaptação, deixa eu entender por que que eu não quero mais que aconteça isso. Vou lá, vou lá, vou lá. Chega um momento que você vai reduzir o teu problema de adaptação. E aí, a partir daquele momento, todos os clientes que você começar a atender, eles vão voltar, eles vão te indicar e assim o teu faturamento vai aumentando. Conseguir aí mudar um pouquinho esse medo para que vocês já comecem a fazer de forma para todos os clientes? Eu espero que sim. Outra parte, falar só quando a receita vence. Então, por a falta do medo da adaptação, a gente acaba esquecendo, não manda mais mensagem. Quando a gente vê que a receita do cliente está vencida, aí é quando a gente tenta trazer ele de novo. E aí, qual é o problema? Esse cliente, ele não tem o senso de comunidade com a gente, ele não tem nenhum sentimento pela gente, ele nem lembra direito como é que foi o atendimento. Então, isso aqui é muito ruim. E aí, essa parte aqui que ele nem lembra que comprou de você é por quê? Justamente porque só fala quando a receita vence. É uma escadinha, assim, de coisas que vão acontecendo, sabe? E hoje, o que eu trabalho é que os meus clientes, eles lembrem que compraram da gente, eles saibam que a gente tá ali para ajudar, eles se sintam livres e leves para indicar a gente. Então, sabe quando a gente vai em algum produto que teve algum probleminha e a pessoa pergunta, ah, e tem algo para indicar? Fala, olha, a gente fica com medo. Poxa, eu fui, eu consegui, só que eu tenho um certo receio de indicar porque comigo aconteceu isso. Então, esse é o contato, mas aconteceu isso e tal. A gente que recebe um feedback desse, a gente já fica um pouco receoso. E a gente sabe que quando vem aquela energia, parece que, por mais que eu fique receosa do que aconteceu, eu já fico pensando muito naquilo. Daí, quando chega o momento lá de se eu decido ir na empresa ou contratar o serviço, seja lá, eu já vejo que acontece comigo. Porque a gente já vai trazendo aquela energia. E aí acaba acontecendo e vira uma escada aí que para as indicações mesmo. Então, eu vou falar para vocês hoje como que a gente pode ficar na cabeça das pessoas, tá? Falta de experiência com encantamento. O que que a gente pode fazer, Cindy, para trazer o encantamento para essas pessoas, tá? Eu sei que alguns já estão habituados a entregar um limpa-lente, né? Quem aqui já entrega o limpa-lente ali de brinde ou faz uma venda quando o cliente vai comprar? Tem alguém aqui que já faz isso? De entregar o limpa-lente? Não? Isso aí já é
algo para você implementar, né? Ou a gente vende mesmo o limpa-lente, não é o limpa-lente que a gente dá de brinde. O que que a gente entrega de brinde? Eu já mostrei para vocês algumas vezes. Eco bag da marca, e eu falo e vou repetir. Não é para colocar ótica única, QR Code, número, venha comprar. Não. É algo para o cliente se sentir à vontade para usar só com a sua logo, algo que indique uma marca. E a eco bag também. Então, quando é que a gente encanta a pessoa? Quando ela vinha com uma expectativa e a gente supera as expectativas. Ela não tá esperando ganhar uma eco bag, ela não tá esperando ganhar uma garrafa, ela não tá esperando ganhar nada de brinde, ela tá esperando ir lá, ser muito bem atendida, comprar o óculos dela e é isso. Quando a gente, poxa, olha só, nessa sua compra aqui, a gente está conseguindo entregar um brinde, a gente está fazendo isso, olha, você ganha isso. Então, isso aqui, gente, se eu não me engano, saiu R$ 12, tá? A Ecobag, que é uma bolsinha, aquelas bolsinhas de. Eu esqueço o nome daquele material. Ela é algodão cru, eu acho, né? Aquelas ecobags, saíram R$ 6. Então, olha só, é muito mais barato que um desconto. A gente usa muito para barganhar desconto. Então o cliente pede, ah, não tem nenhum desconto, não sei o quê. Fala, olha, a gente pode te entregar de brinde a garrafinha Eco Bag, e a gente põe lá na mesa. Aí se o cliente fica pedindo ainda o desconto, a gente pega e puxa, tá bom, eu vou te dar esse desconto aqui de, sei lá, 10%, 15%, mas eu não consigo te dar o brinde. Aí tira da mesa, que é o momento que o cliente sente que tá perdendo. Como nós somos visuais, na hora que ele tá vendo o brinde ali, aí ele pega e fala, não, eu quero. Aí ele puxa o brinde novamente. Então, é muito bom ter essas coisinhas que você faz um investimento e fica ali, sabe? Você vai conseguindo. Isso é encantamento. Poxa, ele não estava esperando sair com nada ali, você fez, encantou. E isso fica na cabeça das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória seletiva. Então, tem coisas que eu vou lembrar, tem coisas que eu não lembro. Exemplo, se eu discutir com alguém hoje, que eu detesto discutir, mas se acontecer de eu discutir com alguém, eu só vou lembrar da forma com que eu me senti. Tem gente que lembra cada frase que foi falado, né? Lembra cada frase, cada vírgula. Eu não lembro. Eu não vou lembrar o que você falou, eu não vou lembrar nem pelo que a gente brigou, mas eu vou lembrar como eu me senti. E aquela lembrança de como eu me senti, ela nunca vai sair de mim. E eu posso te encontrar em algum momento, meu primeiro impulso seja de falar com você, mas aí eu pego e lembro que, caramba, eu me senti dessa forma com essa pessoa. Vou me manter afastado. Eu acho que é uma forma do meu cérebro me proteger, já que eu não consigo lembrar, assim, de detalhes específicos, né? Então, o Josias colocou, minha esposa lembra tudo. Exatamente. Colocar aqui, para vendas de lentes de alto valor estratégicas, eu entrego óculos em um salão com uma sessão de lavagem. Ah, você entrega um voucher. Isso é muito legal, tá? Eu já fechei parceria com, acho que foi de sobrancelha, que aí eu entregava uns voucherzinhos. É muito legal fechar collab com empresas. É uma troca de clientes, né? Então fica bom para todos os lados. Eu adorei essa ideia de salão. Então eu não tinha pensado na escova em si, né? E mulher, nossa, eu adoro escova. Adoro o salão fazer escova. Essa é uma boa ideia, podem anotar aí. E essa parte aqui, ó. Sem sugestão personalizada de retorno. Gente, quando eu era sozinha, eu anotava os clientes. Eu tinha uma agendinha que eu anotava os clientes. E esses clientes, eu colocava ali quais eram os tipos de óculos que eles gostavam. Tinha uma que ela era uma médica e ela gostava de óculos coloridos. Todas as vezes que eu pedia reposição, eu fazia pelo menos uns dois pedidos parecidos com o que aquela médica gostava. Daí ele chegava depois de um ou dois. Opa, estão riscando aqui. Depois de 1 ou 2 meses, eu mandava para aquela. Deixa eu só tirar aqui a que tá riscando. Eu mandava para aquela médica que chegou um óculos parecido, talvez ela gostasse. Eu perguntava: Ah, você tem interesse em ver? Eu pergunto dela, né? Daí ela, ai, sim, me manda. E eu mandava o óculos e era a venda feita, tá? Então sempre acontecia de eu vender para as pessoas por conta que eu anotava isso. Então, quando o cliente, ele já comprou, tá entrando ali nos 6 meses, a gente vai falar isso lá embaixo.
Tá entrando ali nos 6 meses já desse cliente. Se você tiver ali algumas anotações, se cada vendedora tiver ali algumas anotações dos seus clientes, chegar a uma armação parecida, manda mensagem. A gente tem esse tipo de mensagem lá na loja. Oi, tudo bem? Deixa eu ver os nomes que tem aqui. Cadê Janaína? Oi, tudo bem, Janaína? Olha, eu tô passando porque eu lembrei de você. Cara, essa frase, ela é incrível. Todo mundo quer se sentir importante. Poxa, saber que aquela vendedora que tem tantos clientes, que atende um monte de gente, lembrou de mim é muito incrível. E aí pega e fala: Oi, Janaína, tudo bem? Eu tô passando aqui porque eu lembrei de você. Chegou uma coleção nova e tem alguns óculos aqui que eu tenho certeza que são a sua cara. Posso te enviar foto? Daí ela, ai, sim, pode. E ela já te trata toda empolgada, toda felizinha. Ou pode ser um óculos de sol também. Porque aí, você já comprou uma armação? Ah, mostra algum óculos de sol que talvez faça sentido para ela. Entrega ali um voucher, né? Alguma coisa do tipo. Então, essas sugestões personalizadas tendem a atrair muito. Porque a pessoa, ela se sente acolhida. Eu fiz um relatório ali com alguns clientes meus que deram até 80 respostas. Não sei se vocês acompanharam no Instagram lá da Única que eu fiz algumas perguntas ali específicas, teve 80 respostas de alunos ou de clientes da Única, e eles falando bem assim, cara, o que faz eu comprar com vocês é que eu me sinto exatamente uma cliente única. Eu me sinto especial. Essa foi uma das frases que a gente sentiu muito, além deles falarem muito sobre a Lente Digital Pro. Que a Lente Digital Pro foi um achado, que nunca tinha ouvido falar na Digital Pro e que, caramba, gostou muito, ficou curioso e foi lá. E que todo ano eu trocava de ótica. Teve uma que falou: todo ano eu trocava de ótica. Só que depois que eu conheci a Digital Pro, eu nunca mais vou trocar porque eu me adaptei muito a essa lente. Tá vendo o produto exclusivo como ele é importante? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Então, ter cuidado com isso aqui. Bota uma meta de a partir de amanhã, todas as vendas que você fez semana passada, manda mensagem, tá? Anota ali quais foram os tipos de óculos que cada cliente gostou. Tenta ir fazendo isso, montando isso com a tua equipe, que você vai ver a diferença que isso vai causar, tá bom? Então tá, vamos para o próximo passo. E aí, como fazer uma máquina de reativação de clientes? Tá? Como que a gente vai criar uma máquina de reativar clientes? Alguém aqui já trabalha com disparo de mensagens? Com algum sistema específico? E quem aqui tudo é no manual? Coloca aqui, manual ou disparo. Manual. Eu não tô falando daqueles disparos de lista de transmissão, tá? iPhone colocou ali manual. Eu falo iPhone porque não tá aparecendo o nome, tá? A gente manual. Gente Nogueira, manual. Gente, muita gente no manual. Turminha que tá aqui no ao vivo, o link na minha bio tá lá pro Zoom, tá? Que a gente tá no Zoom aqui, tô fazendo apresentação de slides. Josias, nossa senhora, gente, é muita gente no manual, pelo amor de Deus. Isso é muito tempo, tempo é dinheiro. Disparo com sistema integrado, muito bom. Olha, eu trabalho hoje com SS Ótica. E existem vários outros sistemas, tá? Hoje o SSO ele é muito completo. Então, se você por um acaso já tem algo mais, muitas coisas na loja de você para fazer, talvez ele seja interessante. Agora, se não for, procura outro sistema que faz disparo de WhatsApp, tá? Por quê? Eu não indico outro porque eu não sei, né? A gente já trabalha com esse há algum tempo. Mas procurem, pesquisa lá no Google, sistema de disparo de mensagem, pós-venda, vão lá dar uma olhada, vasculhem, vão atrás. Isso vai fazer muita diferença. Não dá mais para ficar no manual, gente. Como assim ficar no manual? Aí planilha no Excel, tipo assim, é algo que você está tentando melhorar, mas é algo que vai te demandar muito tempo. E tempo, ó, tempo é dinheiro. E isso, esse pós-venda aqui que eu vou mostrar para vocês, essa máquina aqui, ela vai trazer muito dinheiro, porque ela vai criar principalmente as campanhas internas. Exatamente, Nadson, as campanhas internas. A gente faz muito, tem o SSO, olha que legal. Depois eu vou ver, mandem lá Cindy Batista 10 no SSO para ver se consegue algum desconto lá. Olha, eu vi da Cindy, ela disse que ia conseguir um desconto. Tenta lá conseguir alguma coisa. Que eu falo para eles, olha, eu fico indicando vocês aqui de forma gratuita.
Mas vão lá só para fazer um teste, né? Fazer uma apresentação, diz, eu quero uma apresentação, ver se serve para vocês, né? Então é muito importante. Então, vamos lá. Quem tá no manual, eu entendo, dependendo do momento da sua ótica, eu entendo que faz parte, eu também já fui do manual. Porém, se você já tem uma certa condição de contratar ali um sistema, você que ainda não fez isso, está perdendo tempo. Não existe mais isso do manual. As pessoas, elas estão cada vez mais exigentes, tá? Então precisa ter isso, tá? Faz sistema de disparo? Faz. E aí a primeira coisa, segmentar a sua base de clientes. Quando a gente fica no manual, a gente às vezes não consegue nem ter dados. E para uma empresa crescer, a gente precisa de dados. Ó, no Instagram da Ótica, eu tenho dados lá, quantas visão simples, quantas multifocais, qual é o público que a gente está atraindo, idade e tudo mais. Então, tudo isso são dados que fazem com que a gente melhore, que fazem com que a gente vá na direção certa. Sem dados fica tudo muito difícil, fica tudo muito. Não sei, vou ver. Tem um dos meus alunos que eles entraram, eles são bem novinhos. Eles trabalhavam na. Eu mostrei até quem estava ao vivo nas três aulas passadas. Eu falei com a Manu e o Gabriel, que são um casal. Eles trabalhavam antes na Chili Beans e decidiram sair, né? Eles eram gerentes, algo assim. Daí, toda vez que a gente tem reunião, ele já vem com a planilha. Eu acho incrível. Ele já vem com a planilha. Olha, assim, essa campanha deu tanto, tanto disso, tanto do Facebook, tanto do Google, tanto do não sei o quê. Eu adoro, sabe? A parte bem metódica, porque dados fazem com que a gente cresça mais rápido. Porque a gente consegue ver o que que a gente está fazendo que não está dando certo e o que que a gente está fazendo que tá dando certo e a gente para aqui, melhora ali, tá? Esse eu acho que é um sistema para ótica. Então é um aplicativo, tá? Segmentar sua base de clientes. Então, segmenta. Como assim segmentar, Cindy? Clientes dos últimos 6 meses, clientes de 12 meses, clientes de 8 meses, clientes que nunca compraram. Esses clientes que nunca compraram são clientes que mandaram mensagem para você e sumiram. Acontece isso por aí? O cliente mandou mensagem e ele simplesmente sumiu. Quem já trabalha com anúncio, coloca aqui para mim. Já trabalha com anúncio, ainda não trabalha com anúncio. Coloca sim e não. Quem trabalha com anúncio? Quem já faz anúncios, propaganda? Não. iPhone 3, sim. Muito bom. Jefferson, muito bom. Sim, sim. Não. Olha, quem tá aqui, turma, vai lá pro link da bio, pro Zoom, tá bom? Que a gente tá aqui no Zoom. Tô mostrando o slide. Vocês estão respondendo aqui, mas clica no link da minha bio e entra no Zoom. Ótica Nogueira, sim, olha, então pelo menos, olha só. Vocês estão fazendo patrocinado, mas ainda acontece tudo manual. Então, olha como as coisas, né, mudam. E o que acontece? Quando a gente segmenta de 6 meses, 12 meses, 11 meses, clientes que nunca compraram, a gente entende que tipo de mensagem a gente vai mandar para cada um. Então, a mesma mensagem que você vai mandar para o cliente, a mensagem que você faz para um cliente de 18 meses é totalmente diferente de uma mensagem para um cliente de 6 meses. Ó, inclusive trazendo anúncios através da nossa equipe, estamos tendo um resultado melhor do que com agências. Exatamente, Jefferson. Porque as agências, as outras agências, elas não entendem o que que dá certo pra gente. Elas não entendem muito sobre ótica. Ou se tem agência aí, que eu já vi algumas agências voltadas para ótica, só quer panfleto digital e exame de vista e exame de vista. Só quer focar nisso. Aí, só que quando a gente foca em exame de vista, a gente não trabalha posicionamento de marca. A gente trabalha uma dor específica que a pessoa vai lá, troca o dinheiro dela por óculos, pelo exame de vista e depois some. Então, essa aí de exame de vista não cria posicionamento de marca, tá? Ela tem que ser uma das estratégias, mas não a principal. Então, se você aí, a gente não vai discutir aqui, desligou a luz. Se pode ou não, né? Cada região aí que faça, nós estamos aqui para julgar ninguém. Mas por um acaso você faz essa parte, você não pode focar só nisso. Porque vai chegar um momento que vai ser inviável. Ainda sai mais caro. Exatamente, sai muito mais caro. Deixa eu colocar o bastão aqui de luz para carregar. Então tá. E aí, o que acontece quando a gente segmenta, tá? Quais são os tipos de mensagens? Então, um cliente de 6 meses, a gente pode estar trabalhando. Na verdade, eu trabalho essa mensagem que eu vou falar com vocês com 4 meses, tá? Que é para a pessoa voltar lá para a gente fazer um check-up no óculos dela.
E aí a gente faz esse check-up no óculos dela. O de 6 meses dá para você fazer upgrades. Então, upgrade de armação, upgrade de lentes. O de 12 meses, você já vai falar que a receita venceu. O de 18 meses, depois dá alguma coisa ali, alguma chamada de, olha, já faz muito tempo que a sua receita venceu e tudo mais. Como é que você tá se sentindo? Porque a pessoa para pensar quando a gente pergunta, como você tá se sentindo? Eu gosto muito de fazer essa pergunta, inclusive isso é uma das técnicas de você se aproximar das pessoas também. Mas claro que essa pergunta ela tem que ser verdadeira. Isso aqui já é outra estratégia de outra aula, mas eu tô aqui e vou falar. Quando as pessoas conquistam algo, a gente não pode só falar, tô muito feliz por você, parabéns. Não. Eu gosto de falar, caramba, que interessante, como é que você tá se sentindo com isso? Porque é um outro tipo, a pessoa para de ficar só, ai, muito obrigada e tal, a pessoa para e ela reflete. Faz ela refletir, pô, isso melhorou isso tá fazendo eu me sentir assim, assim, assado, caramba. Quando a gente faz as pessoas pararem para pensar, é um momento onde a gente está se conectando com elas. Quando a gente sabe, vou falar aqui embaixo depois a criação de comunidade, quando a gente troca algumas recompensas por informações, que ali nos exemplos práticos eu vou falar, a gente dá um espaço para o cliente falar e para ele refletir sobre a gente, sobre ele, e isso vai ocupando um espaço na mente do cliente. Então, sabe quando eu falo assim, se você parar para pensar agora, eu quero que você fale para mim o primeiro refrigerante que vem na sua cabeça. Qual é o primeiro refrigerante que vem na sua cabeça? Tem gente que vai falar Coca-Cola. Aí eu vou pegar e vou falar qual é o segundo refrigerante? Aí você demora um tempinho mais para pensar. Qual é o terceiro refrigerante? Esses refrigerantes que estão mais na sua memória, eu nem bebo refrigerante, pra mim de cara vem Coca-Cola e depois vem Guaraná Antártica. E olha que eu gosto mais do Guaraná Antártica, que eu não gosto de refrigerante, né? Mas o Guaraná Antártica eu coloco o gelo, eu deixo o gás sair todo e aí eu gosto de tomar. Acho que eu não gosto do gás. E Coca-Cola eu não tenho nenhuma afeição. Mas quando me perguntam de refrigerante, a primeira que vem é a Coca-Cola, mesmo eu não gostando dela. Mesmo eu gostando do Guaraná Antártica, ele vem como segunda opção. Por que isso? Porque eu vejo mais a Coca-Cola. Eu vejo mais propagandas da Coca-Cola. Eu vejo mais gente tomando Coca-Cola. Eu vejo mais isso. Quando a gente trabalha posicionamento, quando a gente sabe fazer as pessoas interagirem com a gente no Instagram, dedicar tempo para aquilo, para o teu posicionamento, a gente faz com que a pessoa pare um pouco tudo que ela está fazendo e reflita sobre a gente, sobre a marca. Quando a gente faz algum vídeo com a intenção de emocionar, a gente vai ocupando espaço na cabeça dessa pessoa. Pois é, nem sempre o maior é o melhor. E aí, o que acontece? Quando eu fiz ali algumas perguntas para os meus clientes, para os meus seguidores do Instagram, eu até perguntei assim: o que que você acha que a gente poderia fazer para melhorar? Teve inúmeras respostas que, cara, para mim não precisa melhorar nada, vocês já são perfeitos. Para mim não precisa melhorar nada, vocês são perfeitos. Nossa, olha só como é ouvir isso. Porque a gente sabe que tem muitos pontos ali que a gente pode melhorar, mas na cabeça do cliente tá tudo certo. E se a gente na cabeça dele é perfeito, quer dizer que, cara, pode vir outra ótica, pode vir promoção, pode vir isso e aquilo. Na cabeça dele é única. Indicação é única. Retorno única. Precisando de alguma coisa única. Digital Pro. Mas isso por quê? Posicionamento de marca, campanhas de venda, campanhas de emoção, pós-venda. Então não adianta você focar só em marketing se você não tem um pós-venda bom. Não adianta você focar só em venda se você não faz campanhas de emoção. Uma coisa precisa da outra. Quando a gente consegue unir todos esses pilares, é quando a gente de fato ocupa um espaço na mente do cliente, assim como, óbvio que não na proporção que é a Coca-Cola, mas eu quero só que vocês entendam, compreendam a analogia, tá bom? E essa parte aqui, ó, vocês não vão conseguir no Excel. Enquanto tem muita ótica fazendo no Excel, tem outras que já tem tudo planilhado e sai na frente de vocês. Inclusive, vocês aí que têm seus clientes planilhados, pode ser que esse teu cliente já esteja fazendo ali, ó, uma pesquisa com uma outra ótica. E essa outra ótica, ela tem a lista dos clientes que nunca compraram. Eu, por exemplo, tenho a lista de clientes que entraram em contato para fazer orçamento.
E aí eu sigo ativamente ali, tanto através de mensagens quanto de anúncios. Então, essas pessoas aqui que entraram em contato, que provavelmente possa ser um cliente do meu concorrente, que já compra lá com o meu concorrente há anos, eu vou começar a gerar alguns anúncios específicos para esse número que entrou em contato comigo. Alguns anúncios que são respondendo 5 objeções, que isso é para uma outra aula também, mas são respondendo 5 objeções, e esse cliente, que talvez fosse um dos seus aqui que compre com você, ele já não decida mais voltar lá com você. Ele vai decidir voltar comigo, porque eu tô ali atrás dele. E eu não tô atrás dele só mandando mensagem. Eu tô atrás dele com 5 tipos de vídeo que vão fazer com que cada vez mais a minha marca fique na cabeça dele. Tá, 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 tá. E que quando ele pensar em trocar óculos, a primeira coisa não seja o meu concorrente que tá no Excel. Seja eu que estou ali, ativa, pensando nele, lembrando dele, dizendo que eu tô aqui para te ajudar. Fica comigo. Tá vendo como isso é diferente? Existe um modelo de ótica passado e existe um novo modelo de ótica. O modelo de ótica que os donos que estão usando o cérebro para trabalhar e não o braçal são os que estão saindo na frente. E esses tipos de anúncio aqui, vocês vão precisar ir atrás de aprender. Se vocês não estão na minha mentoria hoje, porque os meus alunos, eles já recebem todos os vídeos, eles já recebem as cópias do vídeo, que são os textos personalizados, só para eles copiarem, colarem e colocar ali seguindo as pessoas que mandaram mensagem para eles, tá? Então, se você ainda não entende isso aqui, vai pesquisar, vai comprar livro, vai estudar, vai atrás. Se você ainda não tem condições de entrar para a mentoria, vai atrás de se aprofundar, tá? Porque aqui eu já tô dando um norte, um caminho para vocês. Vocês precisam entender de pós-venda, vocês precisam dominar cada tipo de cliente que tá entrando, vocês precisam entender esses clientes que nunca compraram, como ir atrás dele. Porque se ele já entrou, ele já provavelmente já usa álcool, já comprou em outra ótica. Mas agora, próxima vez, eu tenho certeza que esses clientes aqui que sumiram, quando eles estiverem no momento de compra deles, eles vão comprar comigo. Aqui eu tenho certeza absoluta. E agora vamos para a parte das ações. Cindy, tá todo mundo aí caladinho? Cindy, quais são as ações que a gente pode fazer? Como que eu faço para gerar essa questão de marca, né? De a gente ficar na cabeça deles. Então, tá aqui, ó. A gente tem que pensar não só em vendas. Hoje em dia, 80% tá focando em venda, em atrair clientes novos por campanha, por promoção, tarará, tarará. Cindy, tá errado fazer promoção e tudo mais? Se você tá fazendo só isso, tá errado. Porque, como eu falei, são vários pilares. E a parte de campanha, de promoção e tudo mais é um deles. Se ele não tiver atrelado aos outros pilares, não dá certo. Se você focar só em pós-venda, você vai trazer clientes, tudo bem. Só que você vai ficando sumido. Então não adianta ficar só no pós-venda. A pessoa tem que estar te vendo, tem que estar te vendo nos anúncios, tem que estar vendo nas suas postagens, tem que estar te vendo, tá? E a gente tem que criar sempre desejo. A comunidade, o que que é? É o relacionamento. Então, o que eu tô fazendo aqui com vocês é uma comunidade. Tem gente que já participou diversas vezes das aulas aqui. Quem já participou outras vezes? Coloca aqui, já participei. Uma, duas, 3 vezes. Toda terça-feira a gente tá com essa questão agora de fazer as aulas. Então, acaba sendo uma comunidade. Eu aqui me sinto muito mais confortável com vocês que estão me assistindo aqui do que no Instagram, talvez. O Instagram tá ligado aqui, que é para chamar o pessoal para cá. Mas parece que aqui é a minha zona de conforto. Eu me sinto bem. Parece que vocês não vão me julgar quando eu esquecer alguma coisa, ou talvez se eu esquecer um acento, que eu vivo esquecendo acento. Vocês estão aqui para aprender. Então já é a minha comunidade. Vocês, talvez se a gente se encontrar em algum local, no shopping, alguma viagem, vocês vão ter uma sensação de que já me conhecem. Vocês vão chegar, vão falar comigo, e parece que a gente vai estar assim, depois que você falar, eu te acompanho sempre. Caramba, para mim vai ser como se a gente já se conhecesse. Porque vocês estão me vendo, vocês me acompanham no Instagram, vocês veem meus anúncios, vocês veem os lançamentos da mentoria, vocês estão aqui. E assim como eu crio aqui, eu crio no meu Instagram também. Através do quê? Aqui, ó. Tem essas 3 formas de a gente ficar criando a comunidade, para o cliente sempre estar com a gente na cabeça, que é o quê? Lives, sorteios, prêmios, recompensas, tá? Eu sei que tem muita gente que tem uma dificuldade enorme para fazer live. E tudo bem, esse não é a única forma de criar comunidade. Existem outras formas, que são o quê? Aqui no de vendas eu vou falar sobre grupo VIP. Vocês aqui já têm grupo VIP de clientes de vocês? Ou ainda não tem grupo VIP? Ou tem, mas não sabe o que fazer?
Não? Olha que bom, eu tô vendo que nada do que eu tô falando, muita gente aqui não tem. Isso é bom porque vocês já vão conseguir melhorar, né? Fico feliz quando o que eu tô falando aqui já não é algo tão óbvio e que vou poder ajudar bastante pessoas. Aquele negócio que eu falei no início, né? Quando a gente talvez tem muitas coisas que a gente não tá fazendo, é bom, porque a gente começa a estruturar e começa a ver resultado um pouco mais rápido. Que bom, fico feliz. Fico feliz que tá agregando aqui. Perfeito. Então vamos lá. O que que são as lives, Cindy? Tinha grupo VIP, mas exige muita dedicação. Mudei para lista de transmissão. Qual seria a dedicação, Janaína? Qual seria a dedicação de ficar mandando ali? Não. Os meus grupos VIPs, depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, para a parte de comunidade. Por que que a live ela é tão interessante? Imagina só, isso aqui é uma live que vocês estão tendo comigo. E que depois eu vou botar lá no YouTube, a gente vai mandar o link para vocês irem me seguir para que a próxima aula a gente faça ao vivo lá no YouTube, que aí já fica bem legal. Mas vamos lá. A live, ela aquece a pessoa. Quando eu coloquei as perguntinhas lá no meu Instagram, teve muita gente que falou: Ah, eu gosto muito quando você faz live e você conta a história de como começou. Isso aquece, isso cria conexão. Contar a história ali na live, o pessoal adora. Eu tô mostrando a armação e aí eu começo. Ah, vocês já sabem como começou a Única? A Única começou, tinha 19 anos, com R$ 200. Comprei alguns óculos de sol, comecei a vender. Eu sei que muitos aqui já sabem essa história. E muitos alunos também, mas parece que eles gostam de ficar escutando a história. É algo familiar e todas as vezes eles vão se encantando. Então a live, ela aquece muito as pessoas, porque aí depois da live, ela já ganha, a live ela serve para ganhar autoridade, ganhar confiança e criar conexão. Quando você cria conexão, confiança e autoridade, caramba, a pessoa às vezes só tava com um certo receio de comprar para saber se, cara, é aquilo mesmo? Será que aquela pessoa ali que aparece nos anúncios é aquilo mesmo? Daí quando ela te vê que ela gosta do jeito que você fala, do jeito que você se veste, do teu cabelo, ela fica mais próxima. Ai, eu vou lá essa semana. Nas lives, quando eu tava lá em Manaus, eu fazia muito. E agora eu só faço quando os óculos vêm pra cá, que como eu faço as fotos ainda, eles mandam. Pra quem não sabe, as minhas óticas ficam em Manaus. Hoje eu já tô há um ano morando aqui pra Florianópolis. Daí todo mês mandam uns óculos pra mim, eu vou fazer fotos e aí eu seleciono um dia pra fazer live. Mas antigamente toda semana eu tava fazendo. Isso é muito bom, tá? Parte de sorteio. O que que é, Cindy? Caramba, será que você vai perder muito se uma ou duas vezes você criar alguma ação pra fazer um sorteio? Prêmios, recompensas. Só que assim, ó, nada a gente faz de graça. Nada a gente faz de graça. Se eu vou te entregar ali se você vai ter a chance de participar de um sorteio de armação, eu preciso de algo de você em troca. Claro, de forma sutil, mas que vai dar resultado. Então, eu sou obcecada pelo meu cliente. Isso faz com que a gente cresça cada vez mais. A obsessão pelo cliente, né? Então, obsessão pelo cliente, estudo, tá sempre aprendendo, ter algo exclusivo. Eu até coloquei no chat GPT, eu postei lá, vocês viram que eu postei no chat GPT? O chat GPT fala lá, você precisa ter um produto, os grandes de criar conexão com o cliente. Exatamente. Os grandes empresários, eles nunca param de aprender, eles são obcecados pelos clientes, eles criam um produto exclusivo que as pessoas precisam. Tem senso de comunidade, tem outras coisas lá. E eu já tenho três. Eu tenho um produto exclusivo, eu sou obcecada pelo meu cliente e eu nunca paro de aprender. Inclusive, teve o Prime Day semana passada que eu fiz um monte de pedido dos livros que eu já estava querendo, que todos os que eu tinha comprado mês passado já acabaram. E agora tem mais. Eu não posso parar de ler. A leitura, ela me traz uma criatividade, assim, surreal. Inclusive, já tô com um treinamento pronto aqui, que já tá todo esquematizado, só falta eu gravar, sobre criatividade. Então, a leitura, ela traz uma criatividade muito boa com a gente. Quando atrelada às mentorias que eu pego e tudo mais, parece que tudo vai se conectando e vai sendo mais fácil. Só que o quê? Porque a gente precisa de tempo. Hoje eu consigo fazer isso porque a minha empresa está estruturada. Antigamente, quando é que eu conseguia fazer isso? Quando a minha empresa estava com mais de R$ 200.000 negativos e eu não entrava ninguém na loja. Ao invés de eu ficar choramingando, eu falei, cara, enquanto não entra ninguém aqui, vou estudar. E ia estudar. E olha que na minha época não tinha muita coisa. Não tinha YouTube, muitos vídeos no YouTube, não tinha quase nada. E aí eu suguei ao máximo ali o que eu conseguia na internet, aí eu fui para os livros. Fui para os livros, me tornei obcecado. E aí fui melhorando. Depois que eu comecei a vender um pouquinho mais pelas estratégias que eu aplicava ali dos livros,
eu consegui comprar o meu primeiro curso de 7 mil, depois um curso de 25 mil, e aí, cara, nunca mais parei, nunca mais parei, tá? Então, assim, esses sorteios, voltando para o que a gente estava falando, esses sorteios são a parte de vou te dar algo, mas eu preciso de algo em troca. Então, como eu sou obcecada pelos meus clientes, de 6 em 6 meses eu faço uma pesquisa lá no Instagram mesmo. Isso ajuda a engajar, ajuda em várias coisas. E aí eu falei, a gente tem os grupos VIPs, né? Tem 3 grupos VIPs lá dos nossos clientes. E eu lancei, olha, quem quer participar do sorteio de uma promoção, né? Todo mundo ali dizendo, ah, eu quero, tá. E aí eu lancei, eu acabei de postar no Instagram como você pode ganhar esse sorteio, como você pode participar do sorteio. Aí eu botei o link, aí a pessoa ia e lá no Instagram já tava os vídeos, que nem vocês fizeram. Não mandei no nosso grupo que tinha algumas perguntas lá para vocês ganharem o PDF? Tá? Inclusive, calma aí com esse PDF, porque um monte de gente respondeu, então me dá aí até terça-feira para eu enviar para vocês, tá? Mas vocês foram lá e vocês responderam. Então, eu vou te entregar algo, mas me dá algo em troca. Janaína, já cobrar, calma aí. E aí, eu peguei e mandei no grupo dos meus clientes da ótica que eu botei umas regrinhas. Aí tem 5 perguntas que elas são super importantes para mim, que eu detectei, e aí eu coloquei lá nos stories. Eu quero pergunta tal, pergunta tal, pergunta tal, 5 perguntas. Daí os clientes responderam, foram responder. E textões, assim. Aí eu pego todas aquelas respostas e aquilo me dá uma base de dados, de ideias, de anúncios, de eu entender as objeções, de eu entender as dores. Quem sabe, quem tem mais poder sobre o outro? Quem sabe mais. Eu não tô falando saber de coisas, mas saber mais sobre o outro. Exemplo, no momento aqui, vocês ficam sabendo de tudo, da minha história, da minha não sei o quê, da minha tarará, tarará, tarará. E eu, teoricamente, não sei nada sobre a vida de vocês. Só que eu não preciso saber sobre a vida de vocês. Eu preciso saber as dores de vocês, para que com isso eu consiga te ajudar de forma melhor. Hoje vocês responderam ali várias coisas que eu, caramba, entendi algumas dores que às vezes eu suponho que é algo que é totalmente diferente do que você de fato precisa. E aí quando você me passa, eu, caraca, entendi, vou ajudar essas pessoas agora dessa forma. Quando você é obcecado pelo teu cliente, entender as dores, entender os desejos, entender os sonhos deles, você consegue ajudar muito mais teu cliente. Então você consegue, eu vou até falar isso aqui para vocês, que é uma informação que é só para mentoria, tá? É só para mentoria essa informação, mas eu vou deixar aqui para vocês. Eu nunca tinha parado para pensar que as pessoas, o que eu sempre penso que as pessoas querem com o óculos, ai, querem se sentir mais bonita, mais elegante, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Só que teve uma palavra lá, vou até finalizar aqui o Instagram para deixar só para quem tá aqui mesmo no grupo, que essa informação é só da lá, é só da mentoria e ela é muito, muito importante. Que é o quê? Algumas palavrinhas-chave faz a gente mudar toda a percepção que o cliente tem da gente. Faz a gente. Umas palavrinhas-chave faz com que o cliente veja o nosso anúncio e fale: caramba, eu tenho que ir comprar lá. Eu tenho que ir lá. Eu não sei quando é que eu vou, mas eu preciso ir. E teve uma palavra: jovem. Mais de 80 pessoas responderam e eles colocaram assim: ai, quando eu uso óculos eu quero me sentir mais jovem. E eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra jovem. Eu sempre falo, ah, elegante, isso e aquilo, tarará. Agora eu já tenho um anúncio, um script pronto para subir, para entregar para os meus alunos da mentoria, falando sobre a pessoa se sentir jovem. Então, são anúncios que vão quebrar padrão e que outras óticas não estão fazendo. Daí eu pego e faço e eu saio na frente. Porque talvez as pessoas que já estão seguindo, de fato seja isso que elas querem, se sentir mais jovens, mas elas nunca pararam para falar isso. E aí, essa pessoa que nunca parou pra falar, mas que seja uma dor inconsciente dela, quando ela vê o meu anúncio, ela, meu Deus, essa é a solução, é essa empresa que eu preciso ir. Tá fazendo sentido? Eu tô me fazendo entender? Tá muito rápido? Estão tendo ideias aí? Como é que tá o sentimento de vocês? Eu me empolgo e às vezes eu não sei se eu tô conseguindo me conectar, né? Então, eu já tenho um anúncio, um script pronto para as pessoas sobre se sentir jovem. Que era algo que eu nunca tinha. E como agora eu vou mudar a headline, falar sobre se sentir jovem, caramba,
Que tipo de pessoas eu vou conseguir converter com esse anúncio? Com esse script pronto, com a estrutura do texto? Está ótima a live, muito bom. Então, essa comunidade aqui, ela é muito boa não só para o cliente, mas para a gente também, porque ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a entender eles. Quanto mais a gente entende, mais a gente cresce, mais a gente vende, tá? E aqui as ações voltadas para venda. Então, a gente faz ações de comunidade para que a gente cresça mais as nossas vendas. Agora, essa semana eu acabei de fazer várias ações de comunidade. A próxima semana eu vou fazer várias ações de vendas. Várias ações de vendas. E aí, uma delas é aqui, ó. Disparo estratégico, grupo VIP e anúncios direcionados, que é basicamente o que eu já falei para vocês. Então, os disparos estratégicos de 6 meses, de 8 meses, de 12 meses, 18 meses. Quem não comprou, a gente tem disparos e mensagens estratégicas para isso. Grupo VIP, a gente tem ações exclusivas. E quando se fala de grupo VIP, gente, tem um passo a passo. Tem gente aqui que assistiu as três aulas ao vivo, né? Mas eu vou repetir para quem não tava. Quando você entra na mentoria, o primeiro passo que eu quero para ti é venda. Então, eu sei que existem anúncios, existe toda essa coisa aqui que às vezes a gente acha que é muito trabalho e não vai conseguir. Eu ensino isso depois da gente levantar um capital. Então, ao entrar na mentoria, você não vai ver nenhuma aula que está lá na plataforma. Você vai entrar na mentoria, você vai ter uma reunião comigo, e ali a gente vai estruturar uma campanha estratégica, de grupo VIP, onde você não vai precisar gerar anúncios. Se você já gera anúncios, beleza, a gente faz porque acaba catalisando. Mas tem 10 passos para a gente fazer uma campanha matadora no grupo VIP. 10 passos que você segue. A gente tem uma aula, eu explico direitinho qual a função de cada passo. Você aplica e, pum, resultados, tá? E aí, anúncios direcionados. Esses anúncios direcionados são principalmente para esse pessoal que entrou em contato e não respondeu. Daí a gente tem esses anúncios direcionados, tá? Que são assim incríveis. Então, quando você começa a entender tudo isso aqui, é muito simples, é muito fácil. É só agora copiar e colar e fazer, tá? É bem legal essa parte aqui. E aqui, ó, gente, não precisa de investir em anúncio, não precisa nada. Você já tem ali, tem gente que já tem o quê? Quantos anos cada um tem aqui de ótica? Silvânia, no final aqui da live eu falo um pouquinho mais sobre a mentoria, tá bom? Inclusive, esse é o último mês que eu vou estar lançando essa metodologia específica. Depois eu vou entrar de férias. Daí eu vou vender só os meus grupos, meus gravados, tá? Vou vender os cursos gravados, mas a mentoria, que é essa coisa assim mais comigo, esse é o último mês, tá bom? Para você entrar na minha mentoria. Vamos lá. Exemplos práticos, tá? Criar um grupo, quais os seus cursos gravados. Assim que finalizar, eu vou entregar aqui um forms para minha equipe colocar, e aí você se cadastra e vamos marcar uma reunião com você para apresentar os meus cursos gravados e a mentoria e os valores, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Criar um grupo através dos disparos. Então, como é que você faz para criar um grupo com os contatos que você já tem? Ao invés de você colocar as pessoas no grupo, eu não gosto de colocar as pessoas no grupo, tá? Dispara a mensagem convidando a pessoa para entrar. E aí você usa as mensagens que você gosta aí, né? Chama as pessoas convidando para elas entrarem, porque ali vai ter algo diferente, tá? E aí lá dentro do grupo você vai oferecer sorteios em troca de informações, como eu falei para vocês. E essa cerejinha do bolo aqui eu deixei como última, porque nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Essa cerejinha do bolo aqui, esse depoimento com 24 horas, eu vou falar dela, porque assim, é uma coisa que mudou muito os nossos clientes, as nossas conversões no Instagram, as nossas conversões ali dentro da loja mesmo. Vou falar com vocês sobre essa cerejinha aqui, tá? Antes de falar sobre ela, que essa cerejinha do bolo ela é muito boa. Como vocês estão perguntando aí sobre a mentoria e tudo mais, vou explicar um pouquinho sobre a mentoria. Depois eu volto e falo dessa cerejinha aqui, tá? Como é que funciona a minha mentoria hoje? Deixa eu falar pra vocês. A minha mentoria hoje, como eu falei pra vocês, é o último mês que eu tô fazendo o lançamento da minha mentoria, dessa metodologia específica. Eu já tô há 2 anos trabalhando a mentoria e é um acesso mais comigo,
né? Você tem o meu WhatsApp, você participa de aulas semanais em grupo comigo, tem 3 reuniões durante 4 meses, então a mentoria são de 4 meses. Lá na mentoria você vai ter esses anúncios específicos, você vai ter acesso às aulas com o meu gestor, entender como funcionam os meus anúncios. Você vai ter tudo de mão beijada onde você vai copiar e colar. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Parece muita coisa, porque é uma informação que para muitos possa ser que você esteja vendo pela primeira vez. Sabe aquelas músicas que lançam e que a música parece extremamente chata e depois de um tempo a gente vai escutando e a gente vai até gostando dela? Pois é. Essas informações que eu passei aqui para vocês pode parecer difícil, porque está sendo o primeiro contato de vocês com essa informação. Mas quando vocês entram na mentoria, que vocês veem os alunos fazendo, os alunos dando exemplos, os alunos mostrando os resultados, fica mais prático, fica mais simples. Você só precisa estar no momento certo, com as pessoas certas e executando com algo ali que não é. A mentoria, ela não é pega pra te fazer. Não, ela é, ó, isso aqui é pra te fazer e vamos lá fazer juntos. Por isso que eu vou pegar umas férias da mentoria, porque querendo ou não, exige mais de mim. E eu já estava habituada a não ter mais tanto trabalho quando eu estava com as minhas lógicas, eu já estava bem mais livre, né? Então, há 2 anos eu tô com a mentoria aí ativa, que tá sendo muito boa, tô descobrindo muitas coisas, aprendendo muito também. Mas eu vou tirar ali o final do ano para eu dar um descanso. Por isso que esse mês está sendo o último mês de eu lançando essa metodologia específica, tá bom? E como são 4 meses, você vai ter acesso a todas essas estratégias que eu já aplico, a todas as minhas estratégias desse pilar dos pós-venda que eu falo para vocês, que são vários pilares, né? E que eles têm que andar junto. Então, vai ter acesso a todas as estratégias que eu utilizo no meu pós-venda, que são incríveis. Você vai ter acesso aos meus anúncios. Então, todos os anúncios que eu faço que dão certo, hoje eu já tenho mais de 100 mil investido em tráfego. Tráfego pago. Tráfego pago são os anúncios que ficam aparecendo para vocês ali. Não quer dizer que você precisa investir isso. Eu já investi tudo isso porque eu faço muito teste. Então eu testo vários anúncios para depois eu te mostrar qual que tá dando certo, qual vídeo que tá dando certo. Às vezes eu faço um vídeo todo elaborado e às vezes eu faço um vídeo simples. E aí muitas pessoas que só veem os meus vídeos vão tentar imitar o elaborado, quando às vezes o que tá dando certo é o simples ou vice-versa. Então você não vai precisar adivinhar as coisas. Eu vou chegar, vou te mandar, ó, é esse anúncio aqui que tá dando certo, tá, tá. Essa postagem aqui é pra fazer, tá, tá, tá. A campanha do Dia dos Pais é assim, ó, dia tal vai fazer isso, dia tal vai fazer aquilo. Dia dos Pais tá chegando, né? Então, dia 25 eu vou entregar a campanha do Dia dos Pais pros meus alunos. Dia 25 é semana que vem já. Vou entregar a campanha dos pais com dia tal, isso, tá, tá, tá. Então a campanha de fato é eu pegando, a mentoria de fato é eu pegando na sua mão. E a minha mentoria sempre é vendida a R$ 6.997 nos lançamentos. O que que é o lançamento? Nesses 3 dias de aula. Fora dos lançamentos, quem pegou fora paga R$ 8.000 na mentoria, tá? Como tá sendo o meu último lançamento desse ano, eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, eu tenho 2 cursos gravados, que eles são extremamente bons para a tua aplicação de posicionamento de marca, né? Algumas estratégias de ações de venda. Cada curso meu sai no valor de R$ 2.997. E aí, esses 2 cursos, eles vão estar de bônus na mentoria. E a mentoria de 4 meses, ela não vai estar 6.997. Ela vai estar R$ 4.997. Então, de 6 mil, que é o valor da mentoria, nesse meu último lançamento desse ano, ele tá R$ 4.997, mais os 2 cursos de bônus, tá? Como fazer para organizar os contatos de clientes? Sim, toda essa parte, a mentoria, ela é um acesso direto comigo e então vocês têm acesso também às minhas vendedoras. E as minhas, não é a vendedora, a Sabrina e a Ludmilla, elas trabalham lá na loja e elas cuidam de fornecedor, elas cuidam de pedido, elas cuidam de markup. E vocês têm acesso a tudo isso. Eu não escondo nada dessas coisas, vocês têm acesso direto a isso. E aí, todas essas dúvidas que vocês têm, a gente consegue organizar também, tá? Então, esse é o valor hoje da mentoria desse meu último lançamento do ano com essa metodologia específica. De 6.997 por 4.997, mais esses 2 bônus de 3 mil cada um. Então, ao invés disso, para quem perguntou dos meus cursos gravados, né, é 2.997, só que na mentoria você já vai ter ele além dos 4 meses de acompanhamento comigo, tá? Bom, quem quiser saber mais, eu vou deixar para minha equipe colocar aqui um link no Forms.
Deixa eu até avisar ele aqui. Você vai responder algumas perguntinhas e amanhã a minha equipe vai entrar em contato para marcar uma reunião, tá? Vocês vão ganhar uma consultoria. Quem preencher aqui vai ganhar uma consultoria, tá? Só preencher esse formulário. E essa consultoria é o quê? A gente vai marcar uma reunião com você amanhã. E aí nessa reunião a gente vai conseguir fazer uma leitura sobre o teu momento atual. Até dependendo ali, às vezes a Marina, que vai entrar em contato com vocês, ela já me passa o Instagram de vocês, eu já dou uma olhada, eu já passo para ela ali algumas coisas que já pode melhorar, tá? E aí eu quero que vocês não percam essa chance de fato, porque eu sei que já mudou muita vida a minha mentoria. Foram 2 anos aí de caramba, a gente atendendo bastante. Então, eu quero poder ajudar vocês, mas para o próximo ano eu vou realmente precisar tirar aí umas férias, aproveitar aqui um pouquinho com essa metodologia. Então aproveita, porque tá no preço que eu nunca fiz antes. É algo para você realmente mudar a forma com que você olha a sua empresa, as formas da estratégia. Vocês viram aqui, vocês estão falando, nossa, essa live tá muito boa. Gente, isso aqui, esse assunto de fato é entregue na mentoria, mas a gente tem muito mais tempo lá e ele é entrado com métodos. Então aqui eu tô dizendo o que você precisa fazer. Na mentoria, eu tenho tempo para falar o que você precisa fazer, como você vai fazer e quando. Então imagina, se você já está achando interessante aqui o que você precisa fazer, imagina você vendo como e quando. Como e quando isso demanda tempo. Daí eu só consigo entregar na mentoria, que são esses 4 meses de vocês junto comigo, tá bom? Preencha aqui o formulário. Deixa eu clicar aqui. Vou mostrar para vocês como funciona o formulário. É bem simples, tá? 5 minutinhos. Depois a gente já volta aqui para a última cerejinha do bolo. Qual o seu nome? Você coloca aqui direitinho qual o seu nome, o seu número. Você coloca aqui o seu número. Você coloca o seu e-mail, seu melhor e-mail também, cloud.com. O Instagram da sua ótica, coloca aí direitinho o Instagram da sua ótica, porque eu já consigo dar uma olhada também, tá? Para passar para a Marina ali alguns pontos. Então, o Instagram da sua ótica. Escreve aqui qual o seu maior desafio. Então, para mim é importante entender, porque eu vou dizer se eu consigo te auxiliar nisso ou não, tá? E principalmente, qual foi o faturamento total do seu negócio em 2024? Então, durante o ano todo, você ganhou quanto? Você fez 300, você fez 200, você fez 100, 30, 10? Quanto que você fez no seu ano todo, tá? E aí você coloca quanto você fez no seu ano todo. Agora, em qual etapa você está atualmente? Qual o seu faturamento mensal? Então, eu sei que muitas pessoas tiveram um faturamento muito bom ano passado. E esse ano despencou. E despencou porque a forma com que as pessoas estão agindo hoje são totalmente diferentes, tá? Então, aqui, ó, quanto que você está fazendo mensal? 10, 15, 170, 150? Quanto você está fazendo, tá? E por que você acredita que participar da minha mentoria é uma ótima oportunidade? Por quê? Explica aqui para mim, tá? E aqui, esse grupo, né? Você coloca aqui embaixo também por que que a gente deveria escolher você para entrar? Por que que você seria um dos melhores? E essa pergunta é interessante para mim, por qual motivo? Eu não quero pessoas que não são fazedoras, que de fato já entenderam que precisam mudar o mercado, que precisam mudar o rumo. O rumo que estava até agora, ele não está mais dando certo. Então, isso aqui eu preciso que você me diga se você é uma pessoa fazedora ou não. Porque se você for, caramba, cai pra dentro, vamos embora. Vamos embora. Esse é o último mês, você vai conseguir chegar no final desse ano uma outra ótica. Imagina, já começando ali 2026, diferente. Com outro pensamento, outra estrutura, outro faturamento, podendo alcançar ali coisas, investir em uma reforma que antes você não podia, né? Então hoje, ó, lá na loja, a gente faz reforma de 2 em 2 anos. Os clientes amam isso. Há quanto tempo você não faz uma reforma na sua loja? Mas por quê? Porque também tá passando por tudo isso, né? Imagina, ano passado vendeu pra caramba, esse ano despencou. Ou tá estagnado, esse ano parou de crescer. Mas é porque tudo mudou.
muito. As pessoas acham que aí mudou muito rápido. Não, já vem mudando desde a pandemia. O problema é que vocês, muita gente, estão empurrando para ver até onde vai dar. E esse até onde vai dar, se continuar executando as mesmas estratégias, é o fechamento da loja, tá? E perder para alguém que está entrando agora, que vai sair super bem. Então, devido ao volume de demanda dos interessados, você receberá o contato e tal, e minha equipe vai falar, vai chamar. E aí, a gente vai ter esse prazo, depois você repete o número, tá? Porque, às vezes, ali na pressa, a gente coloca um número errado. E aí, minha equipe não consegue entrar em contato contigo, você acaba perdendo essa reunião estratégica que a gente vai ter. Então, coloca aqui o número certinho, tá? Repete aqui o número. E eu acredito que pronto. É só isso. É bem simples, tá? Sem muitas dúvidas. O iPhone, eu não sei o teu nome. Fiz a reserva da minha vaga, vim aqui para ter certeza de finalizar a compra. Ah, que bom! Que bom! Gostei. Inclusive, quero parabenizar a Marina. Foi uma reunião de apresentação incrível que ela fez comigo. Olha, tira um print aqui, gente, que eu quero depois falar para a Marina. Já deu para sentir a firmeza e qualificação da equipe por trás. Nossa, eu fico muito feliz. Qual o seu nome? A Sônia. Entendi. Sônia, não, só não coloca aqui teus dados, né? Eu vou pedir para minha equipe anotar aqui. Eu quero conhecimento para mudar as estratégias e vendas, bater minhas metas. Então, simbora. Então, simbora. É comigo o negócio. Vamos para cima. E agora, cadê? Deixa eu mudar aqui. Equipe, vai pegando aí o contato que eles estão fazendo, mas é melhor pelo Docs, tá, gente? Pra gente não correr risco de vazamento, de informações, qualquer coisa do tipo, tá? Olha, então, se você já viu alguma das minhas aulas do evento, já esteve aqui comigo, sua virada já começou, tá? Agora é só você pegar e assinar o contrato e essa aliança. Então, a aliança, ela não tem aqui um fundo, né? Assinar o contrato é que, caramba, eu vou te entregar e você vai executar, tá? E você vai se propor, porque querendo ou não, não é difícil que eu vou te ensinar, mas vai sair da tua zona. Porque, você tá habituado a receber as pessoas. Aí eu vou te passar agora um passo a passo de como você vai fazer uma estratégia de lançamento no teu grupo VIP. Daí você vai ter que demandar um tempinho ali, 20 minutos, 30 minutos que seja, para te estudar ali tudo que eu tô te passando. Para te sentar, ter uma reunião eu e você e resolver as coisas, entender, tá? Falar ali o que tá acontecendo e se propor a mudar. Então, preenchendo esse formulário aqui, você vai estar começando ali o passo para a gente ir para a próxima reunião, decidir e que você entre ainda na turma de 2025, tá? Com essa metodologia específica. Bom, espero aí que vocês já tenham feito a inscrição de vocês. E agora vamos voltar aqui para o treinamento, tá? Que é a última cerejinha do bolo, que isso aqui pode mudar muita coisa. Vamos lá. O que que é esse depoimento com 24 horas? O cliente, ele acabou de comprar com você, tá? Então, ele tá quente. Ele tá pensando ainda no óculos dele. Poxa, ele comprou, ele não recebeu. Então, ele tá esperando ali a compra. Tá pensando no óculos. Aí você pega, vendeu aqui numa sexta-feira, quando for no sábado, você entra em contato. Aí você manda mensagem e fala assim: deixa eu pegar algum dos nomes de vocês aqui. Oi, Carla, tudo bem? Aqui quem fala é Cindy. Eu te atendi aqui na loja e eu tô passando para saber o que que você achou do nosso atendimento e da nossa campanha. Foi do seu agrado? Pronto. A pessoa acabou de ser atendida por você. Isso aí passa o encantamento. Isso é uma estratégia. Gente, isso é simples. Isso é básico. Isso aqui é manual, então no sistema não dá para fazer isso, porque como é 24 horas, o sistema não faz, somos nós que fazemos de forma manual lá, tá? Entrando em contato com todas as vendas do dia anterior. Então, de manhã, pega lá de manhã, não tá, já que tá difícil, não tá tendo venda, pega ali o dia de manhã, primeiro horário, para entrar em contato com todo mundo que comprou no dia anterior. Manda essa mensagem. Você vai ver como é que vão ser as suas respostas. Aí você vai pegar o quê? Pegar essas respostas e colocar nos stories de vocês. Não é para postar isso no feed, tá? Isso aqui é assunto de outra aula, mas serve para vocês também. Isso aqui não é no feed.
Isso aqui é nos stories. O feed, ele é só armação, vídeo de armação, armação, vídeo de armação, tá? Os stories são isso. Posicionamento de marca, né? Vídeos de encantamento, vídeos de campanha com emoção. Então, os stories, o feed, que é aquela parte que a gente posta, que fica as fotos, são isso. Esses depoimentos, foto com cliente, não sei o que, tudo é stories. Eu sei que tem muita loja que posta foto do cliente lá na loja, no feed do Instagram. Não é para postar no feed. Fica chato, isso é algo antigo, batido. Isso aí é só para os stories, tá? Então pega essas pessoas que você vendeu no dia anterior, no sábado, quem faz muita venda no sábado, caramba, tem um monte de venda lá. Na segunda-feira, senta, manda mensagem para todo mundo. Vocês vão ver como é que vai estar quente a forma com que o cliente vai mandar um depoimento. Muda tudo, tudo. Quem tem o Google, já manda o link no Google. Oi, tudo bem, Carla? Tu consegue deixar um depoimento? O que que você achou do nosso atendimento, da nossa campanha aqui no Google? Nossa, vocês vão subindo ó, lá pro Google. Tarará, isso aqui é informação de mentoria também. Eu já tô falando demais. Eu já tô falando demais. Mas vocês vão ver como que vai mudar a percepção até de vocês. De vocês, tá? A percepção de vocês sobre o produto de vocês, sobre o atendimento de vocês. Isso levanta a nossa energia, a nossa autoestima. Porque eu sei que muitas vezes a gente se questiona: ah, será que eu tô sendo uma boa vendedora? Será que o cliente gostou? Será que isso? Será que aquilo? E aí, com as mensagens de 24 horas, caraca, sobe ali a energia, tá? Me inspira muito em você. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Turma. Assim, eu finalizo a nossa primeira apresentação da semana, né? Porque na verdade sempre terça, mas a gente resolveu fazer hoje. Também, terça-feira vai ter mais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido. Espero que já tenha aí subido algumas ideias diferentes que vocês já consigam aplicar amanhã. Já tem coisa aqui que dá para você aplicar amanhã. E agora você já sabe o que você tem que fazer, tá bom? E quem tiver, cadê? Gostando? Ah, vem conhecer Fortaleza. Eu conheço Fortaleza já, mas eu posso ir visitar. Recebo muitos elogios de cliente, mas nunca postei nos stories. Mas agora eu vou pegar a dica. Pronto, pega a dica, executa. Muito bom. Olha, vocês estão com uma energia muito boa, que eu tô finalizando aqui a aula e eu não tô me sentindo cansada, sabe? Geralmente eu me sinto muito cansada após a aula, que eu sou naturalmente introvertida, mas vocês me passaram uma energia muito boa. Gostei. Deixa a gravação lá no grupo, Cindy. Eu vou colocar no YouTube. E vou botar o link lá para vocês já me seguirem, tá? Porque a gente precisa de 50 inscritos para ter o ao vivo lá no YouTube, tá? Então vocês já se inscrevem lá, já passa essa aula também para os vendedores de vocês, tá? Para eles ficarem alinhados ali, que eu acho que vai dar bem certo, tá bom? Bom, turma, um beijão para vocês. Vou fazer o seguinte: tem um grupo de mulheres donas de ótica de Ceará. Olha que legal, entre em contato com a minha equipe para a gente marcar uma reunião com vocês, tá? Já queremos sim em Fortaleza. Muito bom, muito bom. Vamos marcar essa reunião aí então. Turma, eu vou postar uma caixinha de perguntas agora no Stories, falando o que que vocês acharam do nosso encontro hoje. Vocês podem ir lá responder na caixinha para depois eu perguntar. Posso contar com vocês para mandarem lá o que que vocês acharam da nossa reunião de hoje. E também já me deem dicas da reunião de terça-feira, tá? Terça-feira teremos encontro também. Bom, estou muito feliz, estou energizada aqui com vocês. E beijão, bom descanso. Já já vão lá nos stories que eu vou postar, tá? Tchau, turma. Até.